Bom dia, Toné. Bom dia, Tomás. Bom dia aos ouvintes da 99.1. É sempre um prazer estar aqui na companhia dos amigos. É, um, um eterno secretário, um grande empreendedor de Cachoeiro do Sul, uma pessoa que eu admiro muito o seu trabalho. Só incrementando a tua fala um pouco agora há pouco sobre os produtores, eu me incluo nessa massa de homens que batalham para trazer o sustento para a mesa do cidadão. Você esqueceu um pequeno detalhe: aumentou o custo de produção. Muito. Ou seja, para você tirar um saco de trigo, um saco de arroz de dentro da lavoura, além do valor reduzir 50%, ele aumentou. Aumentou defensivos, aumentou combustível, aumentou a logística, porque, consequentemente, quando aumenta o combustível, aumenta o valor da logística, e é justo que isso ocorra, porque o caminhoneiro não vai ter o problema, né? Não vai assumir o problema do combustível e nem da manutenção, que tudo ficou mais caro. A pergunta que resta: será que nós estamos sendo assistidos pelos órgãos públicos federais? Será que a securitização tão sonhada por todos para que a gente possa dar uma virada de chave está sendo vista com bons olhos? A propósito, vereador, ontem eu até destaquei como uma das matérias, se desse tempo eu ia abordar a ida do governador Eduardo Leite, não porque é ele, mas me chamou a atenção o interesse do final do ano. Ele esteve ontem no Senado, falando com o líder do governo do Senado, que é o senador Randolfo Rodrigues, pedindo que se votassem as últimas legislações que permitiriam o uso do fundo do pré-sal para fazer essa rolagem de longo prazo de dívidas que não são só sobre referentes às enchentes do ano passado, mas que vêm de secas anteriores, né, de produções frustradas. Tomara que o governador tenha sensibilizado lá e realmente os senadores limpem a pauta e permitam, se não todos, pelo menos uma parte de produtores e produtoras rurais possam rolar essas dívidas. Que possamos ter um ano, não digo mais feliz, porque na medida do possível, um pouco menos triste, frustrante, não é? Na sexta-feira, às 9 horas, fica o convite para toda a comunidade, produtores de Cachoeiro do Sul, empresários, todo mundo que se quiser fazer presente aqui na Câmara de Vereadores. O ministro Augusto Nardes vai estar às 9 horas da manhã ministrando uma palestra a respeito deste tema, inclusive. Quando? Na sexta-feira, às 9 horas, dia 12. Tá? Então, estão todos convidados. É um evento que é técnico, que é elucidativo. É um ministro que está vindo aqui a Cachoeira do Sul para nos prestar o total apoio relativo a esse tema. E a agricultura precisa muito nesse momento. Nós precisamos de forças de todos os lados, recursos para que nós possamos colocar semente no chão e para que a gente possa trazer o produto para a mesa do cidadão. Muitas pessoas veem o agricultor, muitas vezes, com aquela caminhoneta, né? Ah, o cara tem um caminhonetão. Mal ele sabe que as parcelas estão dentro do porta-luva. Que aquilo ali, se tu não tem, tu não entra dentro de uma lavoura. E as pessoas não entendem isso também. Elas acham que aquela caminhoneta é para o bem viver dele, para a sustentação, para vaidades. Não é isso. Se trata de necessidades. É como um pedreiro ter uma pá para botar o cimento no tijolo. É como um carpinteiro ter um martelo para bater num prego. É simples assim. Como é que você vai cortar uma tábua se você não tem um serrote? Como é que o produtor rural vai entrar dentro de uma lavoura cheia de barro, cheia de buracos, cheia de problemas, se você não tem uma caminhoneta? Você vai entrar a pé? Como é que você vai levar o implemento nas costas? Como é que você vai levar o combustível para o seu trator trabalhar? Então, esse tipo de coisa, nós temos que parar do eu contra o eles. Isso aí eu acho que tem que ficar no passado. Eu tenho debatido muito, muitas vezes os colegas, alguns entendem, alguns acho que não querem entender, mas nós temos que começar a trabalhar o parar, né, do eu contra eles. Vereador Serginho Coço, e o Legislativo? Como é que foi esse primeiro ano como vereador? Foi um trabalho novo para mim.
Como todo mundo sabe, eu fiz campanha 30 dias para estar como vereador. Hoje estou como vereador, não sou vereador, né? A gente tem que deixar muito claro isso sempre. E tudo que é novo, no início assusta também. Nos deixa aflitos, né? Mas a gente conseguiu, eu e a minha equipe, entender como funcionam os processos. Eu tenho ao meu lado uma pessoa maravilhosa, que é o Ramires, que já trabalhou bastante, o Ramires Lauxen, nessa área, então, de política, foi assessor da deputada Zilabra Itembach. Então, ele me deu bastante segurança. Mas, mesmo assim, é novidade. O legislativo, a gente entra com aquele ímpeto de entrar e resolver. Eu vou e faço. E você não consegue fazer. Não é assim que funciona. Principalmente quando nós temos um governo novo, que é o governo do nosso prefeito, Leandro Ballardini. Mesmo sendo um prefeito da nossa sigla, não é assim que as coisas funcionam. E as pessoas acham que é. Que nós podemos chegar a um vereador do PSDB lá dentro do executivo e dizer para fazer e vai ser feito. As coisas não funcionam dessa maneira. Tem que ter uma organização. Então eu entendo que, neste primeiro ano, Cachoeira do Sul foi reorganizada na forma de trabalho do prefeito Leandro Ballardini. Veja, não estou criticando governos antigos, não gosto de fazer isso. Ele está organizando a forma de trabalho, como ele iria trabalhar. Eu acho que chegou agora no momento, e nós já temos visto em alguns pontos a questão dos tapa-buracos na cidade, que foi o ano todo a bateção em cima dos buracos da cidade. Hoje estão sendo resolvidos. Então, está na hora de nós começarmos a resolver os problemas. Pontes do interior. É um gargalo, parece que infindável, parece que não tem fim essa situação. Pessoas, eleitores nossos, nos cobrando. A gente vai lá, explica, elucida que vai ser feito, que a licitação está em jogo, mas a coisa não sai. E como é que tu consegue colocar na cabeça do cidadão que tem seu filho para passar para o outro lado, para ir para a escola, que tem a senhora, a sua mãe, o seu avô para ir no médico, numa consulta, para ser atendido, a sua esposa, que muitas vezes está grávida e precisa ir numa consulta de rotina, ou até mesmo para ter o seu bebê? Como é que você explica que aquela ponte não está no lugar? Como é que a gente consegue fazer com que aquilo saia do papel? E eu, como um gestor do mundo privado, para mim vamos. Se tiver que eu pegar um martelo, ou um prego, ou um trator, eu vou lá e ajudo a fazer. Mas no executivo eu não consigo. Se quer, tu pode subir em cima de uma máquina. Só quem pode subir em cima de uma máquina é um funcionário público. Então, esse tipo de coisa são para ser repensadas no mundo público. Eu acho que nós temos que começar a redimensionar esses problemas, colocar em pauta, debatê-los para que a gente possa resolver. Dia desses eu falei aqui na Câmara de Vereadores e fui criticado por um meio de comunicação que, quando eu falei das licitações, que nós tínhamos que rever as leis de licitação, não a nível federal, estadual, municipal, mas eu não quis dizer que é nós, munícipes, o legislativo municipal, que faz esses documentos. Eu quis dizer que nós temos que ver a lei das licitações a nível federal, que vai valer para todas, porque está errado. Está errada a lei das licitações. Elas têm que ser mais flexíveis. Ela tem que dar uma oportunidade para as empresas que elas possam tirar os projetos do papel. É muito bonito tu ter hoje uma empresa ou um ente público que cria projetos. Eu tenho 20 engenheiros, vou criar projeto. Tem 200 projetos, Tomás, em cima da tua mesa. Tu não executa nenhum. Ora porque tu não tem dinheiro, e todo mundo sabe que o município não tem dinheiro. Ora porque tu não tem uma empresa que quer fazer aquele projeto, porque é bola fora, é furada pelo valor que estão pagando. Então nós temos que começar a repensar isso aí, tá? A nível federal. Se é para falar a palavra, antes que joguem palavra na minha boca novamente, nós temos que repensar a lei de licitações. Com certeza. Eu já falei aqui nesse microfone, porque tem muitas empresas que ficam fazendo jogada ensaiada. Eu combino contigo, eu ganho, mas na verdade eu não vou explorar o serviço, eu faço uma papagaiada para passar para ti, alguma coisa nesse sentido, e aí a obra fica parada. É o caso do presídio aqui, que é uma obra do Estado,
né? O secretário já conversou 2 vezes conosco aqui. Nós precisamos da reforma do presídio, a empresa venceu a licitação, mas não vai executar a obra. E aí o secretário fica de mãos atadas, porque tem que fazer todo um processo novo, né? Eu já disse aqui, eu acho que as empresas que concorrem a alguma coisa e por sacanagem não vão fazer ou não querem fazer, elas devem sofrer uma penalização. Devem ficar, olha, tu vai ficar 5 anos fora, mas não é só o CNPJ. Tem que botar o CPF também, porque a gente sabe que empresas abrem e fecham da noite pro dia como quem troca de camisa e de gravata. Aí penaliza o CPF e o CNPJ, 5 anos tu tá fora. Fora de qualquer licitação municipal, estadual, federal. Aí o cara tem que começar a botar seriedade, né, vereador? Vereador Serginho Coas, no primeiro dia do mandato, agora, o que mudou na trajetória do político? Do político Serginho foi uma coisa chamada consciência. Ver o problema mais a fundo do município de Cachoeiro do Sul. Coisas que eu não via, Toné. Tu não visualiza estando por fora, caminhando nas ruas aqui do centro, ou no comércio local, ou indo do teu trabalho, da casa do teu trabalho, com a responsabilidade que sempre tive desde os meus 15 anos. Você vai lá no bairro e enxerga coisa que você se assusta. Saneamento básico. Simples saneamento básico. O direito de você ter o escoamento do esgoto no fundo da sua residência, ou na frente da sua residência, para que você possa tocar a sua vida com segurança. Água encanada na sua casa. Isso é problema estadual, inclusive. Não é nenhum problema municipal. Questão de iluminação pública. Olha os descasos que estão acontecendo com a iluminação pública de Cachoeiro do Sul. Toda hora batendo, todo mundo batendo em tribuna, em cima da Corsã, em cima da CE. Coisas que jamais eu imaginaria que estivesse acontecendo. E isso mudou. Consciência. Eu estou tendo a consciência e hoje a propriedade de dizer aquilo o que eu vejo. E não somente aquilo que eu acho que é. E que é muito que os especialistas de Facebook, e aqui eu não estou generalizando, né? São várias pessoas que fazem grandes comentários, que a gente às vezes até se aproveita de alguns como exemplo, mas muitos comentários de especialistas de Facebook chega a ser nojento, chega a ser... Tu lê aquilo ali, a gente que tem um pouco mais de raciocínio lógico, vamos usar essa palavra, tu lê aquilo ali, tu te assusta. Não pode que essa pessoa escreveu isso. Ou a meu respeito, ou a respeito de alguma outra pessoa, ela não pode estar em sã consciência. E isso acontece muito. Então, os especialistas de Facebook, esses caras, eles não têm noção do que é a consciência que eu acabei de te falar. Consciência de ir lá no bairro e ver realmente o que está acontecendo. Ruas, muitas vezes, porque a minha rua está com problema, minha rua está com problema. Beleza. Cachoeiro do Sul tem mais de 200 anos. E a tua rua nunca foi calçada. Agora o problema é meu, que a tua rua não está calçada. Então, em 200 anos, está todo mundo liberado. Eu sou o culpado pela tua rua não estar calçada. Isso falando em termos de pedido de emendas parlamentares, é isso? Também, mas muitas vezes você é trucidado por isso. Nós temos que ver formas... Vamos ver se eu entendi. O vereador Serginho Coas acha que o tom das críticas excede a razoabilidade. Exatamente isso. Exatamente isso. Muitas vezes a pessoa critica, mas não sabe o que realmente está acontecendo. Libera, né, absolve os demais entes políticos do passado, sendo que isso é um problema de todos e não vai, muitas vezes, não vai ser resolvido no mandato dos 4 anos. Eu tenho certeza disso, que algumas coisas que a gente tem vontade, que a gente executa, como falei lá no início da minha fala aqui, você pensa, você tem ideias, você tem anseios, você tem a vontade, mas você não tem como desenvolvê-las. Serginho, votações difíceis nesse ano de 2025, ou seja, momentos em que o vereador fica em dúvida. Será que essa decisão que eu estou tomando é a melhor mesmo? Ou será que isso pode, no futuro, gerar um arrependimento?
O vereador responde depois dos patrocinadores. Já voltamos. Nós temos 2 temas, Toné, que são bastante difíceis de se tratar, inclusive neste momento nós estamos tratando, que é o FAPS. Esse é o problema, um problema que atinge a vida das pessoas diretamente. E tu tem que ter todo o cuidado e a responsabilidade na hora de tratar sobre esse tema, porque não somente aqueles que estão na ativa, mas os que estão aposentados, pensam de forma diferente de nós, do INSS. Eles têm uma forma de pensar, que tem o FAPS local aqui, que é uma previdência do município de Cachoeira do Sul, criada em 1994 pelo governo Ivo René Pintugarski, que eu acho que ali foi o erro total. Então esse pensamento do FAPS e dos seus gestores é um pouco, distorce um pouco daquilo que nós pensamos e do que nós vivemos dentro do INSS. Eu, por exemplo, Sérgio, já teria direito, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, já poderia ter direito à aposentadoria com 39, 40, com 49, desculpa, anos de idade, com quase 35 anos de carreira e com todos os benefícios. Hoje eu não posso mais. Hoje só vou me aposentar com 65 anos. Ou seja, ultrapassa os 35 anos aquém do que eu teria direito. Valor máximo, teto máximo de salário. São 5 salários mínimos no INSS. Quando que na Previdência, no FAPS, muda um pouco esse quantitativo. Mas não é nem sobre isso que eu falo. Eu falo aqui sobre a responsabilidade de nós, gestores, temos sobre a vida das pessoas. E isso as pessoas têm que entender. O FAPS é a previdência do município de Cachoeira do Sul. E não é só Cachoeira do Sul, vários outros municípios têm. Então o FAPS, para mim, é o mais importante e o mais difícil tema que entrou dentro daquela casa. E eu não imaginava a tamanha força que tem esses professores, esses funcionários públicos, pessoas do bem, pessoas trabalhadoras, que lutaram suas vidas, dedicaram suas vidas em meio ao trabalho pelo próximo, que é o trabalho pela comunidade de Cachoeira do Sul. Mas nós temos que pensar que Cachoeira do Sul são 82 mil pessoas. Não são somente os funcionários, não é somente o FAPS. Quem paga o FAPS é os outros saldo dessas pessoas. Todo mundo, o seu José lá no fundo do bairro, aquele senhorzinho que ganha um salário mínimo, ajuda a pagar o FAPS. Nós temos que ter esse entendimento. No momento que eu voto, eu não voto simplesmente porque estou pensando ou não no servidor, eu estou pensando na cidade, na população como um todo, não é? Então nós temos que ter essa responsabilidade, esse entendimento. O FAPS tem uma dívida milionária, bilionária, né, que ultrapassa a cifra de R$1 bilhão. Isso é assustador. Nós temos hoje responsabilidades todo o final do mês com aqueles aposentados, pessoas que têm família para honrar os seus compromissos. Então, isso tudo envolve responsabilidade muito grande de um legislador de Cachoeira do Sul hoje. E está na nossa pauta. E um segundo tema, que caiu dentro da Câmara de Vereadores, a questão do rotativo municipal. Algo que era para dar um pouco de alento ao trânsito de Cachoeira do Sul, um trânsito caótico que nós temos, nós conseguimos rejeitá-lo. Por quê? Por política? Simplesmente porque é o prefeito que está lá, eu não gosto dele e eu vou votar contra por causa disso. Mas que não teve um motivo. O trânsito deixa como está. O que interessa aqui é eu não gostar do prefeito. Eu não gostar do trabalho dele, eu não gostar do que ele está fazendo. Isso nós temos que parar, eu acho. Várias vezes já pedi e eu não consigo, sozinho eu não consigo. Acho que nós precisamos de se abraçar mais vereadores e eu acho que está havendo essa convergência para que se possa começar a dar um destino para Cachoeira do Sul, Toné. Cachoeira do Sul precisa sair do papel. Lembra que eu falei dos projetos? Não adianta tu empilhar projetos de boa vontade em cima de uma mesa e na prática você não conseguir tirar do papel. Então vamos ficar nesses 2 grandes temas, porque foi o que veio à mente. É uma entrevista ao vivo, não foi preparada, eu não mandei uma pauta prévia para o vereador, então ele está
Talvez quando termine a entrevista o vereador Serginho Couso me esqueci de falar tal coisa. Faz parte, nós temos as nossas limitações. Vamos, então, detalhar um pouco mais o FAPES. O vereador acompanha o governo que quer o parcelamento em 300 vezes, 25 anos, o reparcelamento de parcelamentos anteriores. É isso? Isso. Nós estamos trabalhando nada mais que um projeto que é uma emenda constitucional, número 136, que foi debatida por técnicos, foi trabalhada pelo Congresso Nacional, foi aprovada pelo Congresso Nacional. Duvido que deputados federais, com tamanha estrutura que eles têm em Brasília, não estudaram que poderia prejudicar o município, os entes munícipes, entes federativos. Eu duvido. Então, foi aprovado dentro do Congresso Nacional, passou pelo Senado, foi feito todas as modificativas que deveria ser feito dentro do projeto, foi para o presidente da República, que hoje é o ente máximo da esquerda nacional, quem defende tanto a questão do sindicalismo, a questão do bem social, e foi sancionada pelo presidente da República. Por que nós, agora, municípios aqui, o Legislativo de Cachoeira do Sul, com as nossas limitações que temos, inclusive ditas pelo Dr. Fábio, um homem que eu admiro, uma pessoa de total respeito, inclusive meu advogado, já falei isso, tá? Já foi meu advogado, o Dr. Fábio, um amigo, ele disse que não tem total propriedade para falar sobre o tema. Ele entende, trabalhou já bastante, eu acho que é um dos que mais entende de FAPES em Cachoeira do Sul, e ainda não tem total propriedade. Por que eu, que sou um gestor privado, que estou como legislador, tenho que ter esse máximo entendimento? O que nós temos que fazer é entender que nada mais como um produtor rural, eu vou traçar um paralelo rápido. Falamos agora há pouco do produtor rural lutando sobre a securitização. É a securitização do FAPES. Vamos pegar esse produtor rural que está lutando para reparcelar os dividendos dele para poder plantar novamente e vamos transformar, Toné, isso aí para dentro do FAPES. Nós precisamos, o município não tem condições de pagar todo mês, isso tu não tem como realocar recursos para te poder fazer outras coisas para o município de Cachoeira do Sul. Mas tu tem que ter, sim, a responsabilidade de pagar esses valores. E isso é o que tem que ser o entendimento. O município tem que honrar o que deve, e ele deve o FAPES. E é uma dívida bilionária. Então, no momento que tu está repactuando esse valor de 39 milhões, se não me falha a memória, valores advindos do ano de 2017, de 200 parcelas, que foi feito em 2017. Tá? Eu tenho os números aqui, posso te mostrar. Então, esses valores são 2 reparcelamentos, tá? E que geram em torno de 39 milhões. É só isso que está sendo repactuado. Para quê? Para que o município possa ter fôlego de dar sua continuidade, de ter vida. Agora, vai dizer que vai deixar de pagar, que vai faltar recurso? Não vai faltar recurso. Porque quando esses pagamentos acabarem, findarem, hoje eles já têm 200 parcelas, não vai mudar muita coisa. Vai aumentar 100 parcelas? Ok, aumenta as 100 parcelas, que eram 200, foram para 300, tinha algumas já pagas, vamos diluir também essas que já foram pagas. Mas esse valor, quando finalizado, os recursos começam a entrar, porque o pagamento mensal, esse vai ter que ser pago em dia. E está sendo pago em dia, diga-se de passagem. Até hoje o governo Leandro Balardim não deixou de honrar em nenhum mês. O FAPES está pago em dia. O que está sendo discutido aqui, que fique bem claro, é o atraso, a dívida existente destes parcelamentos. Nada mais do que isso. E a questão do estacionamento rotativo pago, que pretende que os veículos não fiquem estacionados por longo tempo nas ruas determinadas no centro da cidade. Por que não passou? É como eu comentei, eu acho que a questão do rotativo não saiu por questão política, mais política propriamente de mérito. Não foi mérito, foi a política que barrou isso aí. E vem barrando há muitos anos. Outros governos já tentaram e não conseguiram. Foi tirado de pauta, muitas emendas. Quando a gente conseguiu fazer um projeto enxuto, trancou na política.
né? A política falou mais alto do que o mérito do projeto. O projeto do rotativo, ele tem que vir com objetivos, e ali eu acho que talvez também, eu vou fazer aqui um meia-culpa, a questão dos objetivos do rotativo. Mas se nós analisar Santa Cruz do Sul, Santa Maria, nem vamos analisar, porque muitos colegas batem no rotativo de Santa Cruz do Sul. Mas vamos falar no projeto de Santa Maria, vamos falar no de Ijuí. É o mesmo escopo. Se tu pegar o projeto, botar um do lado do outro, fazer um espelhamento, é o mesmo escopo. Ijuí é considerado um dos melhores rotativos do estado do Rio Grande do Sul, você sabia? E Ijuí é o mesmo escopo. Você pegava e olhava. Então, está muito na responsabilidade do gestor. Se o gestor quiser fazer com objetivo a coisa acontecer ou sem objetivo, vai ser a mesma coisa. Vai estar na índole, vai ter no bom senso do gestor, e eu tenho certeza, pelo que eu conheço, o prefeito Leandro Balardim, ele faria a coisa certa. Eu vejo, mas aí muitas vezes quando eu debatia sobre isso, mas não se trata somente do prefeito Leandro Balardim, se trata depois dos 4 anos do governo dele, e se ele não se eleger e pegar outra gestão que não o faça. Então, tu entra nesses engessamentos, né, no após a gestão. Bom, na ocasião, nesses debates, nós trouxemos exemplos, como o vereador Serginho Coço fez aqui. Eu me permito esse pequeno paralelo, ou relembrança. Nós discutimos aqui, trouxemos um exemplo, por exemplo, de Novo Hamburgo, né, que não só foi um sucesso o estacionamento pago, como também eles já passaram da zona azul para a zona verde, que é ampliar ainda mais. E tudo, atualmente, lá, por pressão dos empresários, que aqui em Cachoeira, em grande parte, são contrários. Lá, o sucesso foi tão grande em termos de aumento de venda dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço, né, que hoje, se falar em Novo Hamburgo, em acabar com o estacionamento pago, terá uma oposição generalizada no núcleo central da cidade de Novo Hamburgo. Estou citando um exemplo, né, que qualquer um pode conferir, que pode ir lá falar com a CDL de Novo Hamburgo, pode falar com a Associação Comercial, pode, enfim, falar com a população, inclusive, que, de certa forma, tem que pagar o estacionamento. Mas, como disse o vereador, aparentemente a discussão em Cachoeira ficou meio restrita ao projeto que seria muito genérico. E então, portanto, daria muitos poderes para o Poder Executivo, para o prefeito determinar a regulamentação. Talvez isso tenha trancado. Mas a virada do ano está chegando, e vereador Serginho Coço, para finalizarmos, nós estamos com 8h30, a próxima mesa diretiva da Câmara, que será presidida por uma colega sua de partido, Juliana Espolidoro. Qual a sua expectativa? A expectativa é que a vereadora Juliana faça um belo trabalho. Será a primeira mulher assumindo a mesa diretora de Cachoeira do Sul. Eu acho que a mulher tem o seu espaço, sim. Ontem até a nobre colega Mariana Carlos parafraseou a respeito disso, mulher na política, e ela tem todo o respeito e pelo menos o meu entendimento é que a mulher tem o espaço, ela trabalha onde ela quiser e ela faz o que ela quiser fazer. Todas as mulheres daquela Câmara de Vereadores são pessoas de alta competência. São pessoas que eu acredito em qualquer uma delas que sentasse lá naquela mesa diretiva faria um belo trabalho. E nada se opõe à nobre colega Juliana Espolidoro, que tem meu respeito. A gente trabalha junto com várias demandas de Cachoeira do Sul e eu sei do empenho dela em ajudar as pessoas, tanto na área da saúde quanto na área da coletividade urbana, que eu acho que é de suma importância para que Cachoeira do Sul saia do papel. O vereador Serginho Coço continua como líder do governo em 2026? Existem conversas, existem tratativas. Ainda não temos essa definição, até porque talvez eu vá assumir a questão da vice-presidência do Legislativo. E nisso conflitaria interesses, então não seria interessante
nesse momento eu assumi. Mas vamos conversar, temos um tempo pela frente, e eu acho que os bastidores a gente vai definir o que for para eu fazer pelo bem de Cachoeira do Sul. Vocês podem ter certeza, Toné, que eu o farei, com total responsabilidade e parcialidade, que é assim que eu trabalho. Ok. Obrigado, vereador. Muito obrigado, Toné, muito obrigado, Tomás, ouvintes 99.1, todos tenham uma excelente semana, que Deus abençoe a todos.